Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Horácio Neiva, sou professor aqui de Direito do ICEV e estou hoje aqui no Conversa Paralela com meu amigo Adonias. E aí, Adonias, como é que tá? Boas expectativas, não só para o podcast, como também para o restante dessa jornada de 2024. Rapaz, vamos estar filosófico hoje. Então, pessoal, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que inclusive vai ser uma inversão de papéis aqui. O nosso convidado, ele é o dono e titular do podcast jurídico, acho que mais ouvido do Brasil, se duvidar, né? Que impacta muita gente conhece. Ele é graduado em Direito, está fazendo mestrado e foi recentemente aprovado numa multidão de LLMs nos Estados Unidos, um deles na Universidade de Harvard. Então, estou muito feliz aqui de estar com meu amigo Davi Sobreira. Davi, seja... Harvard. Mas eu quis fazer um negócio. Davi, seja bem-vindo aqui ao ICEV, ao nosso podcast. Muito obrigado, Horácio, Adonias. O Adonias, rapaz, curiosamente a gente já se conhece já tem uns 5 anos por rede social, né? O Adonias é meu companheiro de grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte. Sempre será Twitter. Exato. Não tem jeito. O Horácio a gente já se conhece desde o começo do podcast, lá quando era tudo mato, em 2019. Foi o primeiro episódio do 11 Supremos. E aqui, não só muito feliz com esse convite, poder conhecer vocês pessoalmente, finalmente, e agora sim, né? Um pouco estranho estar do outro lado da mesa, né? Tem que se acostumar, que hoje você é entrevistado. Não me avisaram nem sobre o que a gente ia falar aqui. Hoje é liberado, pauta livre. Continua sem saber, Pauta livre. Mas, Davi, antes da gente começar a nossa conversa, a gente já estava conversando antes, né? Podia ter aproveitado. Multidão de temas. Exatamente. Aqui. Eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, dissesse um pouco da tua trajetória, que além da gente poder ter a oportunidade hoje de discutir alguns temas que eu acho que são interessantes no direito constitucional, que é a sua área de pesquisa, eu queria muito que você falasse um pouco da sua trajetória de vida. Você chegou, foi aprovado recentemente no LLM muito complicado, muito difícil de ser aprovado, na maior, talvez, universidade do mundo. E eu queria que tu contasse um pouco como é que tu chegou a isso, assim, de onde é que tu partiu para estar chegando onde tu tá hoje. Rapaz, Horácio, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco na palestra, né? Eu vou tentar guardar alguns pontos exclusivos para a palestra, porque senão fica desonesto com o pessoal que vai presencial. Mas, assim, quando eu converso com o pessoal hoje, é curioso como todo mundo diz, não, mas tu tem cara de nerd, tu sempre foi assim, isso e aquilo. Fica com aquela ideia, né? A pessoa nasce assim, bicho... Cara, eu era o aluno mais vagabundo que existia na escola. Bicho, desde a 7ª série eu não passei um ano sem ir pra final, sem ir pra recuperação. Chegou teve até acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui, ela rendeu a partir de um tweet que eu fiz, né? Porque nunca um plano meu deu certo. Nunca. Excelente, nunca tive excelente tweet, aliás. Eu nunca tive um plano A na minha vida que deu certo, cara. Nunca. Eu fiz... Até Harvard, né? Exato, a gente vai chegar lá. Não era o A, não? Não. Pra tu ver, mas o cara é pretensioso. Você vê boçal, né, mano? Mas veja só, eu fiz o vestibular, o Enem na época, né? Sem me preparar de verdade. Não consegui passar no federal, como era de se esperar. Fui fazer a particular. Na particular eu fiquei nos classificáveis. Eu não fiquei nos classificados na particular, na Cristo. A Cristo é uma das melhores particulares de Fortaleza, mas ainda não deixa de ser uma particular. A faculdade antiga já, né? Mas já, o curso de Direito da Cristo acho que tem mais de 20 anos. Bastante tempo. Gosto muito da Cristo, tanto é que eu fiz o meu mestrado lá. Mas aí, durante toda a faculdade, curiosamente, eu tranquei um semestre, porque a minha família era metida com política lá, fui me candidatar a vereador no interior. Tu já foi candidato? Rapaz, no Bajara, eu com 19 para 20. Tá. Essa verve dele advém da prática da política partidária. Eu lembro de duas Qual coisas. Era o partido? Agora, o PSL na época, mano. Sobre isso eu vou me abster de qualquer comentário. Não pode. Mas foi antes de ser consumido pelo bolsonarismo. Mas, cara, as duas coisas que eu levei daquele momento, que foi muito traumático, até porque eu tinha 19, 20 anos, bicho, a gente é contaminado, acha que, não, eu vou virar vereador, bichão. Jovem. O jovem, todo mundo sabe, o Adonias, Horácio sabe que eu sou completamente a favor da liberdade de expressão. E não no modelo americano, mas de um modelo que a gente respeita de verdade, menos pra jovem. Jovem tem que ficar calado,
Esse até uns 26, O jovem tem que ser 27. tutelado. Até 26, 27, o jovem, ele tem que aprender que o que ele fala não tem valor nenhum. Isso é uma questão hormonal também, né? Concordo. É necessário controlar os Mas aí ímpetos. deu errado, obviamente, a candidatura. E eu levei... Brincadeira, viu, gente? Só- Tem que botar isso hoje em dia, esses disclaimers aí. Vai que eu estou falando sério, Depois né? pega um corte aí. Mas se pegar um corte já era, eles podem tirar. Mas assim, as duas coisas que eu levei dessa candidatura foi uma marca de 2 cores que eu fiquei, porque eu andava no sol quente só de camisa. Como bom candidato. E eu perdi né? uns... Hoje eu peso 85, mais ou menos. Eu tenho 1,78 m, eu peso 85. Eu cheguei a pesar 62. Pai, era só cabeça. E não podia comer, não, se alimentar. Rapaz, a gente, assim, quando a galera era generosa, eles ofereciam um cafezinho. Aí era bom. Mas, assim, comida Porque não isso é tinha um muito, não. sofrimento grande. É. Era O povo mesmo. ainda fala de política. Ninguém vai fazer campanha no Ceará mais depois dessa. A pessoa, Acaba da 1,80 m, ficou com 60 quilos. Ele engorda antes. Que é isso, rapaz? Tem que ser um urso, tem que hibernar, né? O cara vai levar uma barrinha Aí. de cerealzinho Sim. pra Foi em pedir. 2012, cara. Em 2013, Tu tinha quantos anos de idade? eu tinha 19, terminei em 20. Terminei a campanha com 20, porque eu faço aniversário em setembro. Certo. Em 2013, em outubro de 2013, eu sofri um acidente de carro. Eu quase vou de Americanas. Uhum. Fui bater num hospital, tem 2 buracos aqui de dreno que foi colocado, me salvei por causa do cinto de segurança. Naquela época não tinha airbag obrigatório. Uhum. E aquilo deixou uma marca muito grande em mim, porque no acidente outra pessoa morreu. Sim. Eu entrei numa depressão profunda, tentei me matar. Fica aí um disclaimer aí, né, para o conteúdo, né? Viewer discretion is advised, a gente vai ter que colocar. E eu recebi um contato de uma pessoa, na época, que era amiga de uma amiga, que essa minha amiga contou minha história pra ela, e essa menina tinha acabado de perder um pai, tinha 2 meses. Isso eu já tava com uns 4, 5 meses do acidente. Essa menina tinha acabado de perder um pai, o pai dela tava no banco de trás de um veículo, dormindo, bateram no carro dela, tinha 3 pessoas no carro, só morreu o pai dela. E aí essa menina mandou uma mensagem quilométrica pra mim no WhatsApp, sem nunca me conhecer, não sabia nem quem era. E aí ela me contando que Deus mandou ela falar comigo. E aí eu me acabei de chorar com toda a mensagem. No final ela me mandou uma mensagem muito bonita, que eu não devia me culpar e tal, que eu tava vivo era porque tava nos planos. E ela me chamou pra ir pra igreja. Eu sou católico, fui criado como católico, continuo sendo católico, mas ela é uma igreja evangélica, eu fui pra lá com ela. E nesse tempo aí eu tava tomando lítio, tava fazendo... tava indo na psiquiatra, tava indo na psicóloga, tava com depressão, tava tomando antidepressivo. E depois que eu fui pra esse dia na igreja, as coisas meio que viram uma chave pra mim. E eu disse assim, olha, ela me abraçou, rezou comigo lá, eu me acabei de chorar. E aí ela disse pra mim, depois a gente se encontrou mais umas 2 vezes na igreja, eu continuei indo sozinho. Eu sou meio com um bicho do mato, eu sento na última cadeira, sento na última cadeira, escuto e saio quando o pessoal tá começando a cantar. Sempre na frente. Tu fica lá pra que ninguém te chamar lá atrás? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas aí, depois desse dia, eu botei na minha cabeça, olha, se eu tô por aqui é porque eu acho que ainda tem algum propósito. Que Deus me queria. Porque nos 6 meses que eu passei de depressão, eu ficava pensando toda vez, rapaz, por que eu? O cara tinha uma esposa, 2 filhos, e eu não tinha ninguém, fiquei por aqui. Por que eu fiquei? Por que Deus não me levou? E aí eu fiquei, aí não culpei Deus porque não tinha que culpar, mas eu fiquei assim, por que eu fiquei aqui, aquela culpa do sobrevivente? E aí eu botei na minha cabeça, olha, se ele me deixou aqui, eu acho que eu tenho um propósito, e depois desse dia eu virei uma chave na minha cabeça e eu disse assim, eu acho que o meu propósito é tentar retribuir para o mundo o máximo de bem que eu puder, ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E depois disso eu tenho tentado fazer isso de maneira micro, nunca macro. Que eu acho que é assim que a gente tenta ajudar as pessoas. Pequenos atos de gentileza por vez. E aí isso foi no 3º semestre da minha faculdade.
eu voltei pra faculdade, voltando pela segunda vez na minha vida, eu cheguei pesando 60 quilos na minha vida adulta. Faz homem. Mas aí tinha um motivo. Eu cheguei, aí na época, a gente só tinha eu lembro, na época eu só tinha um atestado do médico dizendo que eu tava na cama, né? Uhum. Isso foi na semana de prova. Foi a única prova que eu fiz segunda chamada na faculdade inteira. Eles recusaram o meu atestado e disseram que faltava documento. Uhum. Aí eu saí do hospital para fazer uma prova. Eu faltei uma prova no sábado. Na segunda prova eu cheguei. Aí a gente tinha um grupo de pesquisa, um grupo de estudo lá, que era o grupo de estudo de pré-prova. Uhum. Como todo um aluno, né? A gente faltava as Falou aulas. grupo de estudo, eu achei que era um negócio assim, Não, acadêmico. a gente faltava as aulas. De 2 anos As aulas, de a gente chegava mais cedo antes da prova. Se a prova era no AB da noite, a gente chegava às 4 da tarde. Uhum. Para a prova às 6. Se a prova era no CD, a gente chegava às 5 e matava a primeira aula para estudar para a prova. Entendi. E aí eu cheguei lá, mancando, chinelo, eu sempre, até uns 5, 6 semestres, eu só andava de bermuda e chinelo na faculdade. Não façam isso. Não façam isso, Tem pessoal. muita coisa boa Não sendo faço ensinada para os alunos aqui. Grupo de estudo, chinelo, É parte, gente. Camisa rega. Vai chegar na Aí vai eu chegar na cheguei- camisa regata. Aí eu cheguei lá arrastando meu pé, né? Que a minha perna não estava andando direito. Eu não tinha. Perdi esse movimento aqui, eu não conseguia fazer na época. Aí eu sentei com os meninos tudo com os olhos arregalados, né? Ele, bora, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Vomita qualquer coisa aí pra eu aprender pra levar pras provas. Deu tudo certo. Passei assim nas riscas. Mas se você pegar o meu índice de rendimento acadêmico na faculdade todinha, acho que é 6,8. Entendi. Eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca reprovei nenhuma cadeira, mas também nunca fui um aluno de destaque. Gostava, Com atenção. Nem Não, parou. gostava muito de conversar sobre tudo. Jovem, né? Cheio de razão. Gostava de discutir tudo. Achava que tinha as respostas para tudo. O jovem é jovem, infelizmente. Mas trabalhei durante a faculdade quase toda. Depois do terceiro, quarto semestre para frente, eu trabalhava em período integral, estudava à noite. Trabalhava em quê, Davi? Eu trabalhava na prefeitura de Fortaleza. Trabalhava na parte administrativa. Certo. Aí, quando eu tava saindo da faculdade, eu resolvi criar vergonha na cara, né? Eu disse assim, olha, acabou a brincadeira. Ou seja, né? Eu ainda tava levando na Isso aí, entendi essa aventura aí. assim, acabou a época de brincadeira, a gente tem que levar a sério agora, né? Aí, graças a Deus, eu venho de uma família que também nunca passou necessidade. Eu venho de uma família muito boa, que nunca me deixou passar necessidade nenhuma. E aí eu disse, ó, pessoal, eu queria estudar para concurso. Olha uma coisa ruim isso aí. Nunca me dei muito com gente, então eu disse assim, eu vou pegar sofrimento. vou pegar o concurso que lida menos com gente, procuradoria. Aí eu De disse assim, fato. cheguei pra minha mãe, pra minha avó, se eles me apoiavam, vendi meu carro, dei o dinheiro todo pra minha mãe e pra minha avó, que era quem ia me ajudar, me tranquei dentro de casa, isso foi em 2016. E aí eu saí fazendo prova feito um doido, né? Qualquer concurso ou tu tinha só procuradoria? Só procuradoria. Bicho, eu fiz prova PGE, vou tentar fazer pela ordem de cabeça, mas eu acho que eu AGU e vou me PGE, perder. fez algumas. Né? Naquela AGU nem teve, porque a AGU só foi sair agora. Vamos nós, eu fiz PGE Maranhão, PGE Amazonas, PGM Fortaleza, PGM BH, PGE Sergipe, PGE Acre, PGE, aí aqui vou perder a ordem, PGE Santa Catarina, PGE... Algum que você não fez? Rapaz, eu fiz umas... Rapaz, Fez muitas. eu fiz umas 12 provas, cara. Aí quando deu em 2019, mais ou menos na metade de 2019, eu comecei a passar em umas. A primeira que eu passei foi uma pequena, foi PGM Foz do Iguaçu. Aí teve de 1.000 inscritos, eu passei em 100 e pouco. Aí eu olhei assim, mas dei sorte. Dei sorte, pouca gente, a prova não tava tão difícil. Aí veio a segunda, eu passei da primeira fase em Boa Vista. Aí essa de Boa Vista foi curioso, para as duas fases no mesmo dia, só que o resultado da segunda fase só saía depois. A segunda fase, eu passei na primeira fase de Boa Vista, cara. Aí na segunda fase saiu o resultado que eu não tinha passado quando eu tava indo fazer a prova de Campo Grande, PGM Campo Grande. Eu tinha reprovado a segunda fase da PGM de Boa Vista por 0,06. Precisava de 15 e eu tirei 14,94. E já nesse tempo tu tinha um negócio de compartilhar umas coisas. Sim, aí, né? Eu tinha umas amigas minhas que tempo, seguiam aí. eu tinha um Instagram que eu ficava compartilhando jurisprudência e tentava montar questões com jurisprudência. Isso foi na metade de... Então já tinha essa veia aí de... Eu sempre gostei de compartilhar essas coisas. Eu tô estudando aqui, vai que eu ajudo alguém. Tem tanta gente que faz isso, por que eu não posso fazer também? E você acabava também aproveitando para estudar, né? Exato. E aí eu fui fazer Campo Grande,
com a notícia de reprovação na segunda fase, né? Aí eu fiz a prova de Campo Grande, voltei para o quarto, aí fui passar por fui ver um dos grandes cursos, eu não vou nem citar o nome aqui para não queimar, aí os professores do curso fizeram correção ao vivo, uma correção toda errada. Aí o pior, que depois disso eu ainda fui fazer o meu recurso para a prova de Boa Vista, né? Aí eu pedi 0,1 em 5 coisas, não me deram nenhum, eu reprovei. Tu queria 0,1 em alguma. Qualquer uma que me desse Eram 0,1. quantas questões? Cara, não, eu pedia 0,0 Da prova discursiva. 0,1 Na na prova discursiva em vários elementos. Sim. Qualquer um que me desse tava bom. Tava resolvendo. Porque eu só precisava de 0,04, 0,6. Isso aí, pessoal, é pra vocês aprenderem aí quando vocês forem pedir um décimo pro professor. Essa mais. Você não. Olha aí. Se você pedir só 0,1, Você chega pra pedir, pro não vai ganhar. Um décimo pra eu passar. Peça um ponto. Se tivesse pedido Pode um parar em ponto, Harvard depois, né? se tivesse pedido um ponto, ele pelo menos um 0,100 que ele teria conseguido, né? Não, eu pedi, Isso também, isso aí. eu Aí pedi, aí eu vou dar a dica também agora. aprender a porque pedir. de Peça mais. advogado. Dica de advogado. Advogado, ele sempre tem que pedir mais. Ele pede mais. Pra que o juiz dele Fazer a Sim, menos. sim. Não, não, isso é a coragem. É verdade. Aí, tá vendo? É o coragem. É o Kahneman. Davi, mais uma pergunta. Você acha que você estava realmente se preparando para concurso na época ou foi um momento assim, um rompante de fazer prova? Cara, não, eu desde que eu tava assim no final da faculdade, eu já imaginava que eu queria fazer concurso, que eu queria ser servidor, porque minha avó, que é a minha grande referência, com quem eu moro tem 13 anos, ela é desembargadora aposentada. A minha avó foi uma pessoa que não teve muita educação financeira, mas tipo, uma pessoa extremamente, pra mim, é o meu bastião de honestidade. Minha avó tem um apartamento dela e um carro. Pronto, esse é o patrimônio da vida dela. Ela nunca ajuda muita gente, mas tipo, nunca foi rica, mas também nunca passou necessidade. Uma pessoa que viaja, gastou o dinheiro viajando, conheceu o mundo. Então é uma pessoa que eu admiro Mas não dá muito. para ser rico mesmo, não, como servidor. Não, Nem sei se. rapaz, Sem ser, tá? aí nessa brincadeira, em 2019, no final de 2019, eu tive uma ideia de criar um podcast. Eu disse, 11 Supremos, por quê? Porque a ideia era eu pegar os informativos de jurisprudência que naquela época do STJ eram quinzenais, hoje são semanais, eu tenho muita pena dos concursos. E hoje ainda tem o plenário virtual do STF. Bicho, eu tenho muita pena de concurseiro. Vocês, concurseiros, vocês têm toda a minha solidariedade. Vocês sofrem muito. Naquela época eram um por semana do STF, que não tinha plenário virtual, e um a cada 15 dias do STJ. Aí eu lia, selecionava o que era mais importante, eu já tinha que ler de toda forma, tentava traduzir com as minhas palavras e gravava um episódio só eu sozinho. Aí o que eu fiz? Para ficar mais dinâmico, eu tava começando a usar o Twitter naquele momento, e aí eu comecei a conhecer uma galera, o Horácio foi o primeiro, e aí eu comecei a olhar assim, rapaz, que tal eu chamar uma galera para falar dos julgamentos mais emblemáticos? Aí eu chamei o Horácio para falar da terceira virada da Prisão em segunda instância. da prisão em segunda instância. Isso aí pro Gabriel entender. Na verdade, Eu comecei lá defendendo o Estado de Direito desde olha aí, ó. Rapaz, e o pior, que esse foi o segundo episódio do 11. Não foi o primeiro. Tanto é que se você for escutar na gravação, eu falo que estamos aqui começando mais um episódio do 11, mas é o primeiro. Entendeu? Que na verdade ele não era o primeiro, era o segundo. Aí eu gravei mais uns 8, 9 com informativos na época. E aí eu ficava alternando, colocando a jurisprudência brasileira, jurisprudência de fora. Até que eu tava muito cansativo manter a ideia de estudar e para concurso e manter a clareia. Eu não, vou deixar só falando de casos de jurisprudência, alguma coisa assim. E aí eu apaguei todos os episódios de informativo, mantive o nome. E eu ficava convidando professores e tal. Então, o 11 surge no meio de um contexto de você estudando para concurso. Para concurso. Parece curioso, né? Curioso, porque Eu não sabia. Não é o perfil, O né? perfil Acabou de hoje, né? Aí, em 2020, a pandemia foi 2020, né? Começou em 20, né? Bom, 2020 começou a pandemia, não que tenha me afetado de alguma forma, ninguém que eu conheço diretamente faleceu, graças a Deus, mas assim, né? Acabou, o ritmo foi baixando. E aí, nesse brincadeira, eu entrei no grupo de pesquisa do Becker. Também conhecido pelo Twitter. Bicho, o Twitter e o podcast mudaram minha vida. Na verdade, você tá aqui por causa do Twitter, né? Exatamente. Eu tô indo pra Harvard por causa do Twitter. Aí eu conheci o Becker. Agora uma pergunta importante. Você vai chamar lá de Twitter ou de X? Continua o Twitter até a morte. Depende de quem ele tá falando. Né? Depende do interlocutor. Não tem aquele medo dele ir em Brasília? Ele sempre bota aquela vírgula de áudio. É Twitter o nome. Twitter.
pode brincar com X aí, que for. Sim, siga aí. Aí, nessa brincadeira, eu comecei a engatar com o pessoal da academia. E quanto mais eu usava o Twitter, mais acadêmicos eu conhecia. Quanto mais eu gravava podcasts, mais acadêmicos eu conhecia. E aí eu fui diminuindo o ritmo de estudo. E aí as provas já estavam tudo emparedadas por causa da pandemia. E aí eu já tinha reduzido. Até que chegou no final de 2020, eu tentei o mestrado pela primeira vez. Como estava na pandemia, a UFC ela reestruturou toda a grade de leituras, né? Eu já tinha me preparado com um bocado de leituras. Quando saiu, eles reestruturaram a grade inteira. E na minha linha de pesquisa veio, 9 livros e 4 artigos pra você ler em 2 meses e meio. Aí também. Cara, eu em dedicação exclusiva não consegui. Então, isso também, assim, só um parênteses, eu acho uma falha de seleção grande, sabia? Você colocar isso. Porque você não vai avaliar uma resposta à leitura de um livro. Aí ele vai avaliar o quê? Vai avaliar a habilidade da pessoa de ler os professores. Ou então o seguinte, quem vai para o próximo ano, para os anos seguintes, até já sabe que Cara, qual é mas o tem padrão. pega o primeiro, Mas ele pegou uma virada, né? Mas o pior que não, Adonis, porque eles fizeram quase Eles uma mudam reformulação de quase tudo. Eles mantiveram, umas 2, 3 obras, Paulo Bonavides, que é um aluno da casa. Eu cheguei a entrar lá no mestrado da UFC. Cara, é um negócio assim. Agora, foi na minha negócio assim que eu época- olho assim, uma coisa era eles estabelecerem, olha, tem umas 7 obras aqui que são fixas, e aqui umas 3 ou 4 que os professores, conforme foram mudando a banca, eles podem tirar e colocar novos. De boa, eles não fazem isso, eles reestruturam 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras, mano. Aí fica um nível de incerteza que a pessoa que tá dedicada a entrar pro mestrado, ou seja, você já poderia valorizar essa pessoa que ela tá se preparando antes, ela tá estudando antes. Mas aí a gente tenta ir direcionado pelo professor, né? Essa obra aqui talvez esteja sido desse professor. Teve um livro lá que tinha 450 páginas. Não vou dizer nem para casar nem constrangimento. Não consegui ler tudo, li até metade. O Hansen foi da minha banca. Thiago Hansen era o convidado. E aí eu tirei 8 com o Hansen, outro professor me deu 7. Esse terceiro professor, se ele tivesse me dado um 3, eu tinha conseguido entrar. Aí ele chegou e me deu uma pergunta sobre o livro, eu não sabia. Para não ficar calado, eu tentei falar do conjunto da obra inteira. Quando chegou no final da pergunta, ele olhou assim para mim, você entendeu o que eu te perguntei, né? Então, aí eu, pronto, eu sabia. Essa pergunta aí já foi uma Já. definidora. Aí Aí, quando saiu Aí o você já resultado, sabia o que é que você tinha eu recebi que fazer. um. Aham. Eu tenho uma amiga, para quem eu dei aula, Aham. que eu tava devorando os livros. Então a gente tinha um grupo que a gente juntava 5, 6 pessoas, a gente ficava jogando questões sobre os livros. Aham. E ela não tinha muito tempo, que ela trabalhava muito. E ela pegava muitas dicas. Então ela passou. E ela passou com 3 nesse professor. E tu levou uns, não. Eu tomei 1. Eu disse, tudo bem. E passei uma semana puto. Na outra semana engoli o orgulho e saí convidando todos os professores que eu conhecia da banca para pro 11. Perfeito. Cara Esse aí. limpa. Cara... Cheguei pro professor que me reprovou. Eu disse, ó, professor, eu reprovei, mas ano que vem eu tento de novo, vai dar certo. Chamou assim ele tem pro que 11? ser. Chamei. Ser assim. Já sabe, né? Não, e fica a Botar aí lição. ouvir os podcasts pra descobrir mas- qual é o... Não, mas fica a lição mesmo. Tá Não, certo. mas se ele fez uma pergunta que eu não sabia, Ele não tinha que completa- fazer, tá ele certo, tinha tá certo, completa- tá certo. ele tinha- Ele deu uma podia- nota ali. Tá certo. Ele podia me dizer, se ele quisesse me dar um 0, eu não respondi. Não é? Tá justo. E aí, começo de 21, o Becker, que é do nosso grupo de pesquisa, ele resolve montar o primeiro livro. E, ele- Principais decisões. e aí eu chego para... Exato, o Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, não, é o do Soto. Tá fazendo jabá errado. Vixe, rapaz, Participou do livro e tá fazendo jabá errado. Casos históricos. eu não posso nem comentar. Pode não. Não vou seguir Casos conversando. históricos. Esse aqui a gente corta. Principais decisões é do José Carlos Souto, que é outra referência no tema. Grande referência. Bom livro. Sim, Bom é um livro. excelente livro. É. Foi o primeiro a tratar do tema aqui. E aí, eu cheguei pro Beck, eu com essa minha ideia de ajudar, eu sempre cheguei, o Beck, deixa eu montar o edital com as regras. Você sabe, todo mundo que já participou de livro sabe que as pessoas não leem edital. As pessoas são muito freestyle quando vão escrever as coisas, né? Escreve e depois vê se E tá aí de eu acordo, preparei né? todo o edital, entreguei e fui estudar isso no começo de dezembro. No final de dezembro de 2020. E aí a gente começou a escrever os artigos. Os artigos estavam previstos para abril, maio, mais ou menos. E aí o pessoal Isso aí o concurso já, tchau, né? basicamente já tinha reduzido muito e estava tudo emparedado, então eu já estava estudando para concurso cada vez menos. E aí parei uns 2 meses, usei o método que o Horácio me ensinou de tomar notas, que ele é um dos episódios mais ouvidos do 11, mas ele cansa de recomendar
E nunca recomenda. Ele sempre fala do método, mas Ele nunca gosta do recomenda o tema. episódio. Não, ele nunca recomenda o episódio. Ele Mas é pra todo mundo assistir uma sequência. Conversou 1h30 comigo. Hoje ele colocou um story sobre tomar notas. Eu, muito bom, eu vou deixar só minha nota de repúdio aqui, que mais uma vez você perdeu a oportunidade de recomendar. Pesquisar. Ó, é o quinto episódio mais ouvido do 11, mano. O pior é que eu recebo gente direto assim, olha, eu cheguei aqui, como é que é esse método aí? Ouvindo 11. Pois é. Aí nessa brincadeira. E detalhe, a gente ainda teve a infelicidade de gravar 3 meses antes da tradução do livro, que a gente nem sabia. A gente gravou 3 meses depois o livro, que é a base, foi traduzido. Mas enfim, chegou no final, eu cheguei pro Beck e disse assim, Beck, eu tenho uma mania de organização, então deixa o pessoal mandar tudo pra mim, eu organizo os artigos todos, formato, faço a BNT tudo direitinho e te devolvo. Ele, Davi, muito obrigado. Quando o pessoal começou a mandar... É o coautor ideal. Sim. Só foi esse Não, cara. e quem organizou ali foi ele mesmo, eu me lembro. Aí, mas como eu tava começando, né? Então eu não tinha nem nome pra botar nome de capa. Eu não era nem mestrando ainda. Aham. E aí, quando o Becker me mandou, eu comecei a ver que a galera às vezes não teve um cuidado com gramática e tudo. Aí eu cheguei pro pessoal, né? Muito medo, que a academia tem muita vaidade. Uhum. Aí eu perguntei pro Becker, ele disse, Davi, tu tem que conversar com cada um. Aí com calma, eu fui. Perguntava, ó, você passou pro português, eu posso fazer uma revisão aqui se você quiser. Aí a pessoa, tranquilo, pode fazer, de graça, né? Uhum. E aí eu comecei a revisar, bicho. E foram 140 horas investidas em 1 mês e meio. Eu tava trabalhando 12 horas por dia nesse livro. Tu contava o tempo aí? E eu passava trabalhando, eu revisava de 3, 4 artigos por dia. Bicho, foram 45 artigos. Teve artigo E tem uns que deram mais trabalho que outros. E eu devolvia, e assim, né? Eu usava o método aquele modo de revisão, e eu descia o pau. Rapaz, tinha artigo que eu devolvia, mas que tava mais vermelho que o diretório do E o PT. povo se zangava também? Não se zangava não, o pessoal tava bem tranquilo, nunca tive nenhum problema não. E aí eu descobri primeiro um novo nicho de trabalho. O pessoal começou a me procurar, tanto é que hoje, quando o pessoal me procura, o pessoal já sabe que eu sou extremamente grosseiro, porque hoje as pessoas já me conhecem. Quando eu vou botar, eu boto minhas caixinhas de nota, aí eu uso as observações do GID, por exemplo. Aí quando eu vejo alguma coisa que tá repetida, repete 2, 3 vezes, eu olho assim, você acha que o leitor tem algum problema de déficit de atenção? É por isso que eu não gosto de revisão. Eu gosto é que o cara já corrija. Não revise não. Mas é porque eu corrigir direto, eu também acho muito invasivo. Então eu coloco todas as observações. É melhor ser grosseiro do que autoritário. Exato. Exato. Grosseiro Mas democrático, né? É melhor grosseiro Exato. É grosseiro, mas fica uma peninha ali de gentileza. Mas sabe o que é? É um ponto que eu achei. Eu mandei isso pra uma amiga minha, ela, Davi, eu teve uma revisão que tu fez minha, que eu tive vontade de te mandar pra aquele canto. Eu olhei assim, cara, mas sabe qual é a parte legal? Você pode achar isso, mas você vai ver aquela observação e você vai lembrar de mim toda vez que você for repetir uma escrita daquele jeito. Mas comigo não foi assim, não, pai. Foi uma conversa. Eu escrevi um artigo, não sei se tu lembra. Lembro. Foi o Youngstown. Sawyer. Exato, Sawyer. Do caso do Truman. Não, e naquele tempo eu não botava caixinha de diálogo. Eu só fazia as correções, porque eu não tinha intimidade, não tinha... Hoje eu já olho assim, já não é tanto meu trabalho, então quando a pessoa me procura, eu digo assim, eu já joguei o preço lá pra cima, a pessoa já sabe que vai pagar Que é pra caro. não pegar o caso. Aí, quando eu já pego, a pessoa recebe, ela já sabe que ela vai receber com grosseria. A pessoa já me conhece, infelizmente. Muito utilizado na advocacia, essa aí. E cobrar caro para não dizer. Exato. Sim, eu quero saber de Harvard, de aplicação. Pronto. Ou tu vai falar só no presencial? Em 21, Não, tem que falar aqui. em 21 eu tentei de novo o mestrado na UFC. Fiz o meu projeto, aperfeiçoei o projeto, tentei de novo a inscrição. E esse projeto já agora influenciado também pelo que tu tava... Sim, conversando no 11, liberdade de expressão. Aham. E aí, nessa brincadeira, eu fui eliminado sumariamente dessa vez. Deixa eu ali. Só que eu tinha feito a mesma coisa. Eles disseram que eu me identifiquei no projeto, porque eu não apaguei os metadados. Só que o que eu não sabia apagar metadados naquela hora pela propriedade. Eu só fui na internet, eu precisava apagar metadados, aí eu submetia online o artigo e eles diziam que tinha apagado. O mesmo procedimento que eu tinha feito no ano anterior. Só que eles, instituição, começaram a ser mais rigorosos nesse ano. Isso resultou em mais de 30 pessoas. Tanto é que teve linhas que tiveram que fazer uma chamada suplementar e teve linhas que ficaram, com caso a minha, que não completou os 12. Ficou com 1 ou 2 a menos. O que é péssimo para a instituição, porque fica sem gente produzindo. Mas então, num ano, tu foi eliminado por conta de Nota, 2 pontos, praticamente só. Faltaram 2. No outro, foi eliminado pelo metadados. Exato, sumariamente. Rapaz. UFC, né? Aí, já sabe, né, pessoal? Cuidado aí com os metadados. Exato. Aí no terceiro ano, eu já estava começando a cogitar ir para um particular para não perder mais tempo, né? E eu estava começando a cogitar ir para uma Unifor, para Cristos.
E aí eu recebi um convite do Juracy pra gente sentar e disse assim, Davi, a CAPES, o Juracy é meu orientador hoje, é coordenador do mestrado da Cristos, e ele foi meu professor na graduação. Ele disse, a Cristos Tem um livro mudou, muito bom sobre competências. e vai sair o de precedentes também, e vai sair um agora que eu acho que vai ser referência só sobre separação de poderes. Está um baita livro. Esse tema eu gosto. Vai sair, acho que tem um fé que sai esse ano. Aí eu conversando com o Juracy, ele disse, Davi, a CAPES mudou o sistema de avaliação dos PPGDs, e agora eles diminuíram o peso de publicações, né? Porque agora o pessoal estava publicando muito e publicando com má qualidade, então eles baixaram um pouco o peso da publicação e eles colocaram pontos em produtos que as pessoas podiam disponibilizar, os programas disponibilizavam. E eles disseram, olha, eu não tenho tempo para cuidar, mas eu quero que você me dê uma ideia e você toque essa ideia. E você me diz quanto é que você cobra. E eu conversando com ele perguntou se eu já tinha mestrado. Eu não, tô tentando. Ele disse assim, mas tu tá com conversa com essa galera aí, de boa, já tá no nível legal, tu não tem mestrado ainda? Eu não, eu acho que eu vou tentar. Ele, mas tu só quer o UFC? Eu não, eu acho que eu vou tentar o Unifor esse ano, porque era constitucional no Unifor, né? Ele, não. Eu tô lhe chamando pra você fazer um projeto aqui, você vem fazer na Cristo, faça a seleção. Aí quando eu fui conversar com ele, eu disse o seguinte, assim, melhor do que me pagar, arranja uma bolsa pra mim. E isso ele te conhecia por conta do podcast? Do podcast, e eu já tinha sido aluno dele na graduação. Entendi. Primeiro Um aluno, foi graduação. um aluno unremarkable, né? Sem... Ou seja, o contato foi um podcast. O contato foi um podcast, exato. Só lembrava que tinha visto na faculdade. Exato. De vez em quando. Aí o Juracy, eu passei na seleção, o Juracy arranjou essa bolsa pra mim, eu tô terminando o mestrado. No primeiro semestre eu já descobri uma nova paixão para estudar. Eu ficava dizendo que era um tema da moda, esse negócio de erosão democrática. E por acaso eu estava conversando com um professor e a gente estava discutindo aquela proposta do Bolsonaro que ele estava falando na campanha, dizendo que queria aumentar para 15, né? Aí o meu professor disse, eu acho que isso daí viola a separação de poderes, eu acho que é inconstitucional. Aí depois disso a gente rodou um artigo sobre isso e hoje eu estou desenvolvendo, em perspectiva comparada, um estudo sobre captura de tribunais. E aí, então assim, não foi um momento que você não quer mais concurso. Não, eu pulei nesse ponto. Em 21, na metade de 21, quando eu terminei de revisar o nosso livro, que a gente despachou, eu tomei essa decisão. Eu disse, olha, eu não vou ser feliz fora da academia. Tu não quer mais concurso? Não quer mais concurso. Na metade de 21, antes de eu tentar a segunda vez no mestrado. Concurso, né? Mas teve um momento da deliberação, né? Teve. Eu conversei com o pessoal lá em casa, a minha avó ficou muito triste, porque ela disse, meu filho, você já estava passando, você tenta mais um pouquinho, você tenta, não vou mais ser feliz. O meu lugar é na academia. E aí eu tentei a segunda vez, fui reprovado, e veio isso no começo do semestre, em 22, entrei, comecei a pesquisar, e aí eu comecei a desenvolver o projeto que eu toquei para ele. O projeto é muito parecido com um podcast, só que é um videocast. E aí, para fazer um diferencial, não só para não ser competitivo com 11, para não repetir a mesma coisa. Eu disse assim, cara, e se eu fizesse uma coisa diferente? E aí eu comecei a mandar e-mail para professor de fora. E aí eu gravei, o podcast está todo gravado, eu preciso ainda fazer as legendas, a gente vai disponibilizar no YouTube. São 9 episódios com professores de fora. E aí eu saí mandando convite, e às vezes alguns aceitavam, uns recusavam. Eu conversei com 3, 4 professores dos Estados Unidos, eu mandei convite, eu descobri um artigo do nada, mano, em inglês, e eu vendo o nome do cara em português, Gonçalo de Almeida Ribeiro. E eu fiquei, quem é esse cara? Eu mandei e-mail pra ele. Eu mandei pra ele. Português. Ele é o presidente. De quê? É o vice-presidente do Tribunal Constitucional Português. Eu mandei um e-mail pra ele, institucional, de boa. Professor, eu vi seu artigo, gostei muito. Eu tô com um podcast institucional aqui, um vídeo. O senhor toparia gravar uma entrevista? Ele, claro. Aí depois que eu fui ver o currículo do cara. Que ele é... Gravei com o Dieter Green, que é ex-juiz do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Gravei com Rosalind Dixon, que pra mim hoje é a maior comparativista mulher do mundo. Que foi orientador alguma coisa do Saul. Foi do pós-doutorado. Né? Pós-doutorado, do Saul. Aí gravei com o Richard, eu gravei com o Richard no final, no volta de outubro de 22. Uma semana ele disse que ia vir ele anunciou que ia vir para dar uma aula. Um curso, né? Na FGV. E aí eu disse, professor, o senhor me receberia se eles me autorizassem? Ele, claro, Davi, será um prazer. Eu mandei mensagem pro Rubens Gleiser na hora, né? Que é o meu conhecido lá. E Davi, vem, você fica como convidado. Fui passar uma semana em São Paulo, conversei com ele. Saí de lá e ele me mandou uma mensagem. Davi, que tal você participar do nosso grupo de editores para fazer o International Review of Constitutional Reform? É um livro internacional que a gente coleta relatórios padronizados sobre o que mudou na jurisdição constitucional de cada país. Mudança lato sensu, inclusive decisão judicial.
do Brasil deve ser É. movimentado. Aí a gente, do ano passado, a gente conseguiu relatório de 80 países, cara. Então, para quem tá, por exemplo, fui escrever sobre El Salvador, foi uma das portas de entrada para mim quando É uma fonte de pesquisa inesgotável. Exato. É. Aí todo ano a gente vai fazer a quarta edição agora, é a minha segunda, já vai ser a quarta agora. A gente fez 20, 21. Não. 21, 22, 23. Ou começou em 20? É porque A gente fez 22, 20, 21, 22. Esse ano vai sair o de 23, né? A gente tá em 24, vai Isso. sair o de 23 esse ano. É o quarto ano, o meu segundo. Ou seja, assim, no resumo, foi meio que podcast, Twitter e cara limpa, e coragem. Mas eu vejo algo aí, que é a mensagem que eu penso, que eu consegui extrair também aqui da mensagem do Davi, por enquanto, né? Que ele ainda vai conversar mais com a gente, inclusive presencialmente. Mas você vê que em todo esse contexto, o que mudou a virada de chave do Davi foi, na verdade, saindo da faculdade. Foi. Ele disse que não fez uma faculdade com tamanho interesse, teve os seus infortúnios, acidente, mas um ponto em comum na trajetória depois, seja nos concursos ou no 11 Supremos, é o interesse pelo estudo. E é essa força motriz aí que você vê que para algum lugar bom vai te levar. Não sei se nos concursos ou academicamente, como ele conseguiu e tem conseguido, mas essa vontade de melhorar através do estudo, isso aí foi o ponto em comum que eu vi desde a saída da faculdade. Eu vejo muito aluno, assim, quando converso, alunos que estão no 10º período, estão recém-formados, né? Isso é curioso. Que eu costumo dar aula no primeiro período, ou seja, eu pego os alunos entrando. E agora eu estou com a sua disciplina. Ele está me substituindo. E eu dou aula também no final do curso, também não né? devolvo mais disciplina. Mas aí eu não sei, né? Eu tomo, né? Vai ter um cooler, tá? Vai rolar um golpe aqui. Mas assim, são alunos que, por exemplo, chegam, se formaram, e aí eles, fiz uma faculdade ruim. O cara parece que assim, meu Deus... Que a vida acabou. Tenho que voltar... E tem aquela percepção, às vezes, que é tipo assim... Eu quero fazer a faculdade de novo. Esse ponto aí vai ser bem importante sobre a parte de Harvard. Eu quero fazer a faculdade de novo e tal. Sendo que, assim, cara, a vida continua sendo... Às vezes as coisas acontecem... Não tem como resetar. Não tem. E nem tem... Vou voltar para fazer de novo. Aí você volta e faz pior do que não, você e fez. Não é menosprezando o papel da faculdade, porque, inclusive, o papel da faculdade é proporcionar esse ambiente favorável aos estudos. Agora, uma vez que você se formou, ainda que você não tenha feito a faculdade dos sonhos em termos de desempenho acadêmico, mas você tem que tocar a sua vida adiante. O material você tem toda à sua disposição, principalmente no direito, né? Que é um curso que você pode fazer, inclusive, dentro de casa, estudando. Exatamente. Esse ponto aí que o Adonias puxou sobre essa virada de chave é bem importante para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estavam na minha mira. Só que quando eu entrei no grupo, e aí eu sempre tive essa ideia de ser prestativo. Então, a gente revisou o primeiro livro. No segundo livro, o Becker já me puxou para ser coordenador. Foi de eleitoral, né? Casos eleitorais. Meu nome já está na capa. A gente está fazendo o terceiro. Eu nem sabia que tu era eleitoralista na época, cara. Você tá vendo? Não, pra mim não. Agora sabe, graças ao Twitter, agora sabe. Agora eu sei. Aí vai sair o terceiro agora sobre liberdade de expressão e religião. De novo, vou estar como coordenador também. Tá parado porque a primeira revisão é sempre a minha, e depois que vai pro Beck e pro Flávio, aí como eu tô terminando a minha dissertação, eu pedi até desculpa pro pessoal que a gente tem que esperar um pouquinho. E nessa brincadeira toda, o Bruno Cunha, que é nosso amigo do nosso grupo, que mora lá, ele fez o LLM lá, teve uma filha lá. Michigan, agora ele foi pra Michigan, ele fez em Michigan, hoje ele tá morando em Ohio, ele tá fazendo um visit em escola. Ele tá feliz, tá terminando o segundo Michigan ano. ganhou aí o campeonato. Ele tá terminando college. Tá terminando o segundo ano dele como visiting, aí ele vai voltar agora e depois ele disse que já tá buscando outro lugar aí pra fazer outro visit. Esse é o cara que não quer voltar ele pro tá Brasil. Esse quer visitar. Tá terminando o doutorado pra UFPE, né? Tá escrevendo a dissertação, só que o Bruno, ele se aproximou de mim e disse, Davi, tu precisa vir pra cá, é o lugar pra ti. E ele botou na minha cabeça esse sonho de fazer um LLM, nunca tava na minha cabeça, foi contato do Bruno, ele gostou de mim, a gente virou um amigo e hoje, assim, o Bruno é uma pessoa que, se eu passar o resto da minha vida trabalhando de graça pra ele, eu não consigo pagar o que ele fez por mim. Aliás, ele tem um episódio muito bom sobre a Convenção da Filadélfia. Sobre a Convenção da Filadélfia no lançamento daquele livrinho da... A criação da Constituição. Da Contracorrente, né? Muito a criação bom da Constituição americana. Um livro bom, rapaz, aquele do Michael J. Klarman, de Harvard. É um que ele escreve sobre história do direito.
E ele conta vários bastidores da convenção. Esse foi um que acho que o Bruno traduziu e foi ele e o outro tradutor que foram pro... O Bruno foi o Max Farhan. É porque o Max Farhan, ele foi considerado o principal historiador primeira década do século XX. Isso. Aí ele pegou os diários originais do James Madison, porque nada da coisa foi registrado. Por isso que eu tô anotando aqui, na pra convenção, quando eu morrer a pessoa pegar aqui meus diários e achar que eu sou muito inteligente. Exato. Na convenção, eles proibiram, porque era tudo feito... Ninguém tava dizendo que tava escrevendo a Constituição nova. Aí o Madison, ele se posicionou, tipo, no meio da sala pra ele ouvir as fofocas de todos os lados. Aí ele chegava em casa, olhava pra mulher, peraí, mulher, a gente conversa já. Aí E anotou. passar tudo a limpo do que E ele o velho lembrava. Franklin. E aí ele lembrava que Inclusive tem um seriado agora, muito bom, né? Qual? Do Franklin. Sério? Ah, vai Na sair, Apple vai TV. sair. Na Apple TV. Já saiu? Não, já tá no 5º episódio. Ah, é? Toda sexta-feira. Sabia ainda não. Eu sabia do John Adams. É, da que é HBO. excelente, O aliás, do o do Franklin John eu tinha Adams. visto, mas eu não sabia que tinha saído ainda não. Assisti. Mas, cara, o mais legal do John Adams é como eles pegam as frases que foram escritas em cartas e transformam em dramatização. Aquela conversa do Adams com o Jefferson. Que é o Que último episódio, né? Acho que é o Não, último não. ou penúltimo. Isso lá pelo terceiro. Tá. É porque tem um episódio só da relação deles Eles, já idosos, eles morrem né? no mesmo dia, por coincidência, né? Mas o Adams, ele chega pra ele, né, falando porque o Jefferson é o mais revolucionário, era como se fosse o jacobino americano. Exatamente. E aí o Adams critica a proximidade dele com os revolucionários, porque ele que escreveu a declaração dos direitos do homem e do cidadão na França, né? Uhum. E aí eles pegam uma frase que foi escrita pelo Jefferson para um amigo e transforma em fala. Aí ele diz, olha, uma das frases mais bonitas que eu acho do Jefferson: a árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos. É o seu adubo natural. Essa relação É, dos Estados frase Unidos dessa, com a França nessa época, enfim, era muito rica. E nesse seriado do Franklin, não é uma abordagem da convenção, é a abordagem dele como embaixador na França para convencer os franceses a lutarem para manter a Revolução Americana, né? Que depois os Estados Unidos dá o calote, aprofunda a Revolução Francesa e faz a monarquia cair. Exatamente. Aí a França teve um dia contra a Revolução depois, né? Porque aí voltou, aí o Bonaparte, etc. Exato. Aí, voltando, né? Voltando. O Bruno, me ajudou muito quando eu comecei a fazer as applications, ele que me disse todo o trâmite, ele que me acompanhou na hora das angústias, ele que tava ali, não, fique tranquilo que vai acontecer isso agora, tu vai fazer isso e aquilo. E aí você começa a fazer as applications. As applications, a maioria delas, né, essas inscrições... Application, pra quem não sabe, é a inscrição. É a inscrição pra você concorrer à vaga, Exato. né? Aí você se inscreve num sistema, você paga um valor X lá, de alguns dólares, para eles autenticarem seus documentos. Você vai conseguir vários documentos, é uma burocracia enorme que não dá para eu descrever aqui. Mas ele disse, olha, o primeiro ponto que você vai ter que ter, a maioria deles exigem 2 redações. Os tamanhos variam. Você vai criar uma redação padrão para todas, e depois você vai ver o que elas exigem e você só vai adequando aquelas redações para... Redação é tipo uma carta de intenções. E algumas delas, as principais, Yale e Harvard, das que eu fiz, eu acho que Stanford também pede, mas eu não me inscrevi em Stanford, eles pedem que você mostre o seu projeto, o que você quer pesquisar. E aí, além disso, você precisa de cartas de recomendação, que não é algo muito comum no Brasil. Só que a carta de recomendação lá é diferente da ideia que a gente tem aqui. Eu vou atrás de uma autoridade aqui. Como tipo, tem concurso que eu acho absurdo de você precisar de uma carta de uma autoridade para atestar a sua... Aqui é muito comum. Cara, isso eu acho absurdo. Ministério Público, isso eu acho um absurdo. corriqueiro. Tipo, a pessoa, você limita a um ciclo elitista que conhece magistrados para conseguir. Não, lá é o seguinte, não importa quem te dá a carta. Importa, mas não importa. Importa a conexão que a pessoa tenha com você, para mostrar que aquela pessoa conhece seu trabalho. Só que existe uma regra implícita, que você deve procurar, sobretudo, alunos que já foram de lá, de LLM, de preferência da instituição. Entendi. O Bruno me deu uma carta. A Ana Robalinho, que foi assessora do Barroso e fez o LLM dela de Yale, que a gente tá no mesmo grupo de pesquisa, me deu uma carta. O meu orientador me deu uma carta, porque o Richard me recomendou pegar uma carta com ele, e o Richard me deu uma carta. E essa talvez tenha sido a carta mais essencial de toda, porque o Richard, ele se formou, ele fez o BA dele, né, que é a formação do Bachelor, college, né? em Yale. Ele fez o JD dele... Não, o JD dele foi em Yale, o JD. O BA... JD já é a faculdade de Direito. Já é a faculdade de Direito. Ele fez o LLM em Harvard e ele tem uma formação em Oxford e tem mais outro que eu não tô lembrando. Mas, tipo, o cara passou por
Que detalhe, ele te deu essa carta porque você o conheceu através Do IRCR. e do podcast. Do Twitter. Isso, tu conheceu pelo Twitter. Na verdade, eu fui gaiato. Aham. Eu comprei o livro dele sobre emendas constitucionais. Isso. No dia que chegou, eu tirei uma foto e eu postei no Twitter. E eu marquei ele. E ele é ativo também no Twitter, né? Ele me respondeu, me respondeu agradecendo nos comentários. Aham. E aí eu dei o bote. Eu, professor, o senhor toparia fazer uma conversa sobre esse livro? Ele, claro. Gente, ó, se tem uma lição que o cara pega, é essa, viu? Meu amigo, Cê- eu no mundo acadêmico, eu sou que nem um Mas é por jovem isso na que paquera. É por isso que o povo diz que cearense Tem que mesmo falar, não perde uma oportunidade, Perde não. não. Horácio, É. eu no mundo acadêmico, eu sou que nem um jovem na paquera. Não, eu já tenho, eu vou buscar humilhação. A humilhação dele, Harvard. Aí eu comecei a me inscrever nas instituições. E aí eu comecei, veio uma sequência de 8 aprovações, com bolsa. Ainda assim, as bolsas, mesmo generosas, ainda assim com dólar muito pesado, né? É. E aí veio a primeira reprovação em NYU, a faculdade de Nova York. Só que eu não queria o NYU. Eu tinha feito porque eles mandaram um e-mail para mim, me dando isenção na inscrição, para eu não pagar. Eu só pagava a taxa administrativa do site. Não há mais aqui para botar no currículo. Eles me reprovaram. Só que NYU tá no top 10. Quando a NYU me reprovou, eu já comecei a ficar preocupado. Eu disse, essa é a primeira no top 10 que me reprova. Eu já tinha pegado 2 top 16, uma top 24. Tinham muitas Mas lá é instituições. mais, tipo, corporate, né? Tipo, nice. Exatamente. É, não tinha Não tem sentido exatamente a nenhum. tua área de Veja, pesquisa. pra mim... Lá é mais pra formar Pra um cara mim era, pra- Chicago, negócio, né? Mais business, Chicago, né? Virgínia, Harvard, Yale, Stanford e Texas. Texas por conta até do Richard. Essa, É, essa o da Texas tem Virgínia é um- aquela que mudou o nome pra Antonin Scalia ou não? Não, essa é George Mason. Ah, é Jorge mesmo. George Mason, que recebeu uma grande nossa, doação. Os homens são inteirados aí. sabe? Aí é porque recebeu um grande aporte financeiro conservador, aí mudaram o nome da faculdade de Direito para George Não Mason foi do Scalia, que University. o Scalia não tinha dinheiro. Tem um sobrenome Mas- aí disponível, se alguém quiser fazer. Mas aí nessa brincadeira, Com a porta dos Neivas. nessa brincadeira aí, Horácio, aí veio a segunda reprovação, que foi Yale, que era a minha primeira opção. Não que Harvard não fosse importante, mas eu não fiz pensando em Harvard, porque Yale era o pico da academia. Uhum. Tipo, Harvard pra mim estava tão disputado quanto o Texas, porque os três são ambientes acadêmicos de ponta. Só que Yale hoje é para acadêmico. É um LLM acadêmico. Entendi. Não é um LLM pensado para quem quer ser advogado, como todos os outros. Então, teu plano A era Yale. Yale. Tá vendo aí? E aí veio a reprovação de Yale. Só que se tu for falar no interior do Ceará, que tu fez não sei o quê em Yale, Yale. ninguém vai entender nada. Mas se eu falar que Agora, foi se tu- Harvard, agora- vai ser o vídeo do Porta dos Fundos que sai agora. Não, esse é... É Harvard o nome do vídeo. Ele se formou onde? O cara na entrevista de emprego. Em Harvard. Ele, Não, beleza, eu sei o que tá no teu currículo, mas onde é que foi mesmo? Qual foi a Estácio? Ninguém tem estaciofobia aqui, não. Porque, bicho, Ou seja, foi melhor. Foi melhor. No Twitter fizeram Quando até tu for candidato a vereador, de novo, vai botar Davi de Harvard. Se tu falar Davi de Yale. Harvard. E eu. Mas assim, aí veio a reprovação de Yale, aí eu disse, se eu reprovei em Yale, Harvard tá morto. Aham. Só que Yale tem uma turma menor do que Harvard. Entendi. E o ponto que é importante para essas instituições é que os americanos são tarados por nota, cara. Uhum. Então, é ponto pacífico, é o que você precisa, é o que se espera de você, que você tenha flying aces, você tem umas notas assim. Muito altas. Tanto é que eles, tipo, notas tanto da é que graduação. quando você vai, tanto é que quando você vai se inscrever, eles exigem que você tenha inscrição como advogado, Uhum. você possa advogar, eles pedem o teu GPA, que é o nosso índice de rendimento acadêmico, a nossa média, e eles pedem ainda a classificação de você, que você teve na formação da sua turma. Ou seja, formou 200 pessoas contigo, dentre os 200 tu era qual? Moço, como é que consegue isso? Não é uma prática nossa. Então a gente não tem isso. Tu conseguiu essa informação? Não conseguiu. Eu tenho uma estimativa. Eu tenho, acho que 40 lá de 100. Nada. Aí, Eu ia me sair bem, né? dia 13, dia 13 de março, eu lembro que era dia 13 de março, que foi o dia que eu finalmente, 13 de março agora, eu comecei a escrever minha dissertação, faltando 2 meses para entregar. Entendi. Você tá seguindo bem Todo a mundo dica aí dizendo, não, você começa a do Zé Teu escrever... Caster. Começa a escrever 6 meses antes. Tanto é que o Juraci, meu orientador, ele dava, a gente precisa sentar para conversar sobre tua dissertação. O que é que tu tem escrito? Começo de março. Eu olhei assim, então, Juraci, eu fiquei de começar em dezembro, depois em janeiro, fevereiro, março. Até agora eu não tenho nada. Escreve um mês. Eu disse assim, até agora eu não tenho nada. Mas assim, É intensivo. eu não tô partindo do zero. Eu já tenho um artigo escrito sobre, eu tenho minhas anotações, eu já tenho vários estudos de caso. Mas eu vou começar a botar no papel. Dia 13, eu sentei, fiz uma revisão de um artigo.
Sentei pra escrever a dissertação, escrevi 2 páginas. Escrevi 2 páginas, tá bom. Primeiro dia, Uma semana de folga. se eu fizer... Se eu fizer 2 páginas por dia, eu termino até o final daqui a 2 meses, tá tudo pronto. Conta mais que Aí eu... Essa é, viu? E aí eu peguei, vou aqui antes de dormir jogar um jogozinho online com meus amigos, xinga aqui uns caras online. Counter-Strike. Você tá denunciando a Warzone, idade, professor. o contra eu jogo Warzone e jogo Dotinha. E aí, Década de 90, Counter-Strike. 9 horas da noite, vou dormir cedo hoje pra acordar cedo amanhã, ir pra academia e começar a trabalhar na dissertação cedo. A dissertação aberta na minha frente, eu não tinha fechado. Deixa eu escrever mais uma página. Uma página, 2 páginas, né? Virou 3, 3 virou 4, 4 virou 5, 5 virou 6, 6 virou 7, 1 da manhã. Fui dormir, era 2. Acordei assim, parecia que tinha passado um trator em cima de mim, às 8 da manhã. Aí eu acordei, demorei a levantar, fui tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, chega uma mensagem. Harvard, diferente de todas as outras, eles não dizem diretamente no e-mail se você passou ou não. Ele disse, foi tomada uma decisão do portal, acesse. Fala um suspeito. Mas eu tava como vinha ao mundo, dentro do banheiro, abrindo o chuveiro pra tomar banho. Eu olhei assim, Ou se deve ter dado uma... eu olhei assim, eu olhei Tu assim, aproveitou e ainda passou mais um tempo no banheiro. Depois. eu olhei assim, bicho, eu já reprovei. Deixa eu só garantir logo pra eu me despreocupar com isso. Abri o e-mail, tava lá, aprovado. Eu fiquei assim, não acredito. Foi errado. Eu olhei assim, bicho, eu não acredito que eu passei. Era golpe. Eu não ia dizer, eu não acredito. que Aí eu tu passei. checou a origem do e-mail lá pra ver se... Não, mas não era e-mail, era pelo site institucional. Então não Ah, tinha tu como entraste ter. no site mesmo. Não tinha como ser. Aí eu fiquei assim, bicho, eu não acredito. Aí um ponto que depois que eu passou todo o furor, ainda não parei pra comemorar. Não foi porque eu tô. Não, porque eu ainda tô cuidando da dissertação, né? Aí sim, depois desse dia eu passei 7 dias cuidando das correias de Harvard, então 7 dias sem escrever 1 centavo de dissertação. Tecnicamente eu tô com 90 páginas na minha dissertação e escrevi isso em 15 dias. Tá bom demais. Não, mas isso aí. Aí Mas tá faltando. quando eu tava faltando 20... Não, É o cara 29 pare. dias pra eu depositar minha tese de É o cara- doutorado. Tava faltando metade. Eu tinha só o seguinte, tava faltando ainda, sei lá, 2 capítulos inteiros, Ou seja, umas 80 páginas. e eu tinha só uma viagem pro Chile, que já tinha No sido meio do- adiado no meio, só pra passar 9 dias. Só. Só dos 28, ou seja, diminuiu de 20. 28. Fora fica- a ressaca. Mas aí você pensou, é melhor comprar uma briga com o orientador do que Ou com a esposa. esposa. Não, minha esposa dizendo, não vamos mais não, eu não vamos. Aí. Isso aqui é uma mulher, mano. É. Vamos. Ela, não tem que terminar. Eu levei o computador, levei tudo. Trabalhou lá. Aí, escrevi um dia. Coisa nenhuma. Escrevi um É dia. bem Aí, Nos outros 8, aí, Não vai nada. como eu digo hoje, depois que tudo deu certo, eu tava pensando no que eu ia escrever, entendeu? Eu tava Aquele era o momento da reflexão. Era, exatamente. Então, Davi, assim, é impressionante mas, Horácio, antes de tu puxar, só um ponto, cara, que é justamente, a gente tava falando das notas, né? Como o sistema lá ele é holístico, eles não olham objetivamente para sua application. Assim, no Brasil não daria certo porque a gente não tem uma cultura republicana. Não tem, lá não, eles, além de ser instituições privadas, eles têm uma liberdade maior para fazer uma avaliação holística de tudo. Então, primeiro ponto que eu ganho, eu tinha a carta do Richard. Segundo ponto que eu ganho, eu sou latino. Eu sou branco, mas para eles eu sou latino. Eu posso chegar lá, eu posso até enganar no primeiro olhar. Na hora que eu abrir a boca, eles vão saber que eu sou latino e eu vou sofrer algum preconceito em algum O cara momento. diz logo assim, der macho. Macho não, rapaz. É, macho. Ei, mano. Ei. Vocativo universal cearense. Mas aí o ponto que eu acho que mais pesou para Harvard, além da carta do Richard, foi todo o arcabouço que eu mostrei para eles, de todas as publicações, de projeções, de tudo que eu fiz, para eu mostrar para eles que eu disse, olha, ele foi um péssimo aluno na graduação, mas ele não é mais essa pessoa. Mas isso constava? Não vai constar. Ele não precisa constar. Ele infere. Assim, Mas a ele pessoa escreveu infere. alguma coisa em torno Não, disso? eu não sei o que tem na carta dele. Ah, você não viu a carta? A carta dele eu não Porque vi. aqui no Brasil é o seguinte, nos concursos... A gente pede para a pessoa escrever, ela e minuta. você mesmo leva pra depositar. assinar. Na verdade, você, Por exemplo, o cara só assina, né? Eu tive acesso à minha carta de recomendação do meu orientador. Escreva aí o que é pra eu dizer. Ó, eu tive acesso à minha carta do meu orientador. E aí, na carta do meu orientador, ele colocou, olha, ele foi um aluno mediano, mas depois ele
Não é a mesma pessoa. História, né? Eu acho que eles veem isso. Eles gostam dessas narrativas. O podcast pesou muito também, eu acho. O projeto que eu fiz para a instituição. Então, a ideia não é que uma coisa individual fez. Foi na verdade, eu mostrar... Tu contou uma história, os teus documentos contavam uma história, eu né? mostrar que eu disse, olha, eu não sou mais o aluno que tirava nota baixa na graduação. Até porque eu mostrei as notas da minha pós-graduação, eu mostrei as notas do meu doutorado, não que seja muita coisa, porque nota em pós-graduação aqui não vale nada. Os caras dão pela tua cara, tu fez o trabalho? Fez, toma um 9, toma um 10. Então eu mostrei, a ideia foi mostrar pra eles, a minha intenção toda era mostrar pra eles que eu não era mais a pessoa que eu era na graduação. Entendi. E como a turma de Harvard tem 120 alunos, diferente da de Diego que tem 25, eu acho que eles olharam pra mim e eles disseram o seguinte, olha, a gente tem espaço pra dar uma oportunidade pra esse cara. Pra esse perfil, né? Pra dar uma oportunidade pra esse cara aqui. Apesar do passado dele. Entendi. Quem vê assim do passado dele vai falar uma coisa monstruosa. Era Foi só um aluno que aluno. gaseava uma aula que ia pular na faculdade apenas. Gente, nosso tempo aqui tá chegando nos finalmente, que a gente tem que liberar a nossa querida equipe, mas vamos ter mais tarde, vamos continuar essa conversa aqui com o Davi. Mas, Davi, pra mim, assim, é impressionante como eu acho, assim, a história, principalmente quando tá dizendo, assim, a seleção, ela é um pouco você construindo uma narrativa sua pro cara que vai ser. Não é vestibular aqui de nota, pontinho, não. Você tem que construir uma narrativa. E o que mais me impressiona é que é a narrativa do que é um estudante dedicado na época da internet, das redes sociais. É isso, pra mim é isso que marca. Tipo assim, talvez a turma nossa que eu conheço, que fez LLM na década de 90, conheço muita gente que ou fez sanduíche, fez LLM, foi pra Harvard, um monte de gente. Teve uns que foram passear e depois foram candidatos, né? Então tem muita gente. O perfil era muito diferente. Hoje em dia, o que mais me impressiona é isso. E a tua fala mostra como certas pessoas não têm ainda a noção do impacto que a internet, positivo que a internet pode ter. Aí a gente fica, a internet não presta, mas o impacto positivo é muito grande. E eu usava o Twitter, e eu era, assim, eu no começo eu usava o Twitter com o espírito de Twitter. Eu era bem sarcástico. Troll não tanto, mas eu era sarcástico. Hoje eu olho assim, bicho, eu já adotei aquela postura. Eu faço a minha publicação, eu respondo quem é educado comigo, quem não vem com a resposta atravessada, eu respondo quem me segue, quem eu sigo. E se a pessoa entendeu errado ou quer distorcer, eu disse, a vida que segue, bicho. Fazer o quê? Vida que segue. Então, tento ser educado, tento fazer minhas postagens ali para contribuir. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta. E eu tento firmar um ponto que eu acho que é uma coisa que eu admiro muito no Horácio, que é uma das minhas arrobas favoritas. São análises que doa que doer. O cara tem um compromisso com o que ele acha certo de direito, com a leitura que ele tem direito, que é uma leitura com a qual eu me identifico. E as pessoas sabem qual é o posicionamento político dele, mas quando ele dá uma resposta que é contra um posicionamento político, contra a pessoa que se beneficiaria com o posicionamento político dele, o pessoal entra em polvorosa. Aí a gente fica como isentão. Exatamente. É porque todo mundo quer uma adesão a essa polarização. Né? E às vezes eu acho isso assim, principalmente eu uso bastante, né? Dei um tempo no Twitter, porque também tá demais ultimamente, né? Piorou para mim o ambiente significativamente. Mas dito isso, quando eu penso assim... Tá vendo, Elon Musk? Foi ele mesmo, viu? Quando eu penso nas oportunidades que às vezes surgem por conta de contatos que você tem no Twitter, e eu acho que você tem duas coisas. Você tem que estar disposto a usar a internet de maneira inteligente, que eu acho que é você compartilhar conhecimento, você compartilhar até as suas próprias dúvidas, sabe? Tem gente que eu vejo no Twitter que tá lá, ou no Twitter ou no Instagram, que tá lá de fato o cara pra aprender. Tipo, ele segue a pessoa, ele fica perguntando, ele manda mensagem, faz uma seleção, e ele tá lá literalmente pra isso, ele tá lá pra aprender. E até outras coisas que você disse, por exemplo, a internet permite isso, ela permite outra coisa, por exemplo, ela permite estudar. Estudar no sentido, por exemplo, eu tô estudando aqui um assunto, não tem uma pessoa para eu ensinar, que é uma das melhores técnicas de estudo que tem. Nosso episódio, Horácio, a gente saiu uma decisão, dois dias depois a gente estava com o episódio gravado, a discussão foi tão grande que a gente tava, vamos escrever um artigo? Não, você tem insights. Né? Na verdade, aquele episódio, junto com o artigo, eu participei de uma audiência na Câmara, do deputado. Aquele dispara gatilho. Assim, são coisas que... Depois do artigo? Depois fui convidado pelo Deltan para participar. Não, depois do episódio. Depois do episódio. E aí, assim, as oportunidades que a internet abre,
são imensas. Agora você tem que saber utilizar, Seja educado. seja Manter educado. um filtro eficaz. Eu acho que é você ser educado, você ser aberto para aprender, que é uma coisa que eu acho que é muito visível. Já vi várias vezes, por exemplo, tu colocando lá, às vezes, não, ó, uma pessoa me corrigiu, eu realmente concordo com isso aqui e tal. Você ter essa abertura e você entender que, cara, primeiro, a história que você teve até aqui, ela não vai lhe definir necessariamente pro resto da sua vida. A segunda, o estudo, ele resolve. Ele precisa de outras coisas. Essas outras coisas, isso aqui é curioso, né? Foi o contato, você conhecer a pessoa e tal. Às vezes você, tipo, ter sorte de... Esse ano foi bicho, um e é ano porque, que eu, e é né? porque eu nem contei. Mas o E é porque eu estudo nem contei que a minha vida até de 14 a 24 era de cachaceiro farrista. Vixe, essa parte aí... Isso aí fica pro presencial. Não sigam essa parte. Mas eu me formei com 20... Em 2016 eu me formei, aí, bicho, eu entrei tipo em celibato de tudo. Tá em detox. Tinha namorado, mas eu parei de Detox. beber, parei de geral. beber, parei de ir pra festa, e estudar pra estudar, né? Agora tentava- pode voltar. Agora pode voltar. De vez em quando é bom. Pois, Davi, muito obrigado pela conversa. Queria que a gente pudesse Obrigado. passar aqui mais tempo, falar aqui um pouco de liberdade de expressão, né? Ixi. Mas fica para outra oportunidade, gente. Davi, muito obrigado. Sou Adonias, tamo junto. Valeu. E, gente, acompanhem o Davi, sigam o Davi no Instagram, no Twitter, é @Davi Sobreira. Arroba os Supremos. O E Davi ali eu só posto 11 besteira. Supremos. Mas tem uns vídeos também agora de polêmica. Não, mas aquele foi no 11. Ah, foi no tá. 11. Então Essas sigam, coisas aí eu deixo pra... sigam o 11 no Spotify e ouçam meu episódio sobre como tomar notas, episódio 137. 137. E a do Dalton acho que é o 140. Viu? Então vamos Agora dar tchau aqui pro pessoal. Nessa câmera aqui. Até mais, 11 gente. Lembrando que o 11 Supremos é por extenso. Viu? Pra não, 11 por extenso. pra não acabar o pessoal confundindo com o Brasil Paralerdos. 11 Supremos. 11 Supremos. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau, meu. tchau.